Vamos imaginar que você, depois de um longo dia de trabalho ou de estudo, queria muito chegar na sua casa e tava um trânsito daqueles que não vai para frente, não vai para trás, não dá para virar o carro pro lado e desviar caminho, nada. Você tá parado no engarrafamento. Quem é você nessa situação? Você é a pessoa que vai começar a buzinar, xingar, reclamar? Ou você é a pessoa que vai respirar fundo, ligar uma musiquinha, colocar um fone de ouvido, fazer uma leitura gostosinha, porque naquele momento você não tem nada para fazer com aquilo? Aliás, quem que são essas pessoas? Como que eu faço para ser uma pessoa que é mais calma ou mais estressada? Quem é um e quem é outro? É sobre isso que vamos falar hoje. Olá, eu sou a Giulia, eu sou psicóloga na Atman Clínica da Saúde. Quando a gente está falando de algumas situações, como essa do engarrafamento, a gente está falando de algumas situações que despertam na gente algumas emoções. Essas emoções podem ser confortáveis, boas, como a alegria, o amor, ou elas podem ser negativas, desconfortáveis, mais chatinhas, como a raiva, a tristeza, a inveja, os ciúmes. A maneira como a gente vai lidar com essas situações e reconhecê-las é a maneira como a gente vai poder agir em cima delas. Isso significa que nenhuma emoção ela é por si só boa ou ruim, mas todas elas têm a sua função. Agora, como que eu vou lidar com essa emoção que eu tô sentindo é uma outra coisa. Então, por exemplo, vamos supor que eu tive uma briga com uma pessoa que para mim é extremamente importante. Se eu fico triste, essa tristeza é importante para eu entender se eu fiz alguma coisa errada, então eu preciso ir lá e pedir desculpas, ou se eu fui injustiçada, por exemplo, e aí eu preciso ir lá e conversar o quão chateada eu estou com essa pessoa para eu poder resolver essa relação com essa pessoa. E eu só vou conseguir dar uma solução se eu entender essa tristeza, entender por que ela apareceu e como que eu posso lidar com ela. As emoções, elas têm uma função importante. Como eu vou escutá-las é uma outra coisa. A função delas é me comunicar algo importante de mim para mim mesma. Então, reconhecer, dar um nome é importante para eu saber direcionar elas de uma maneira que para mim seja saudável, para que eu possa resolver as situações da minha vida, colocar os meus objetivos de vida de uma maneira que faça sentido, que tenha coerência para mim. Assim se torna importante que a gente possa aprender a escutar e suportar essas emoções que são vindas da gente. Se eu sentir, é porque tem um motivo para esse sentimento aparecer. O que eu vou fazer com ele posteriormente, a maneira como eu vou lidar é uma outra coisa. Mas aprender a entender isso que a gente chama de intuição, aquela vozinha interior que vem, é importante para eu conseguir me relacionar comigo e com o outro. Aceitar as minhas emoções é o primeiro passo para eu poder regular essas emoções e entender se elas estão coerentes com aquele momento ou não, se elas estão mais intensas do que deveriam estar, se elas estão um pouquinho mais negativas que o normal. Mas para eu poder fazer essa regulação, primeiro eu preciso aceitar que ela existe. E se ela existe, tem um fundamento para que isso aconteça.